Oi, pessoal. A minha convidada é a grande dama do balé clássico brasileiro, Ana Botafogo. A bailarina delicada, de passos elegantes e graciosos, regido pelo talento de Ana, conquistou o público. Ana dança com emoção. Ela tem carisma e o poder de galvanizar a atenção da plateia com a poesia de seu bailar. Aos 7 anos, Ana já fazia plié e não parou mais de brilhar pelos palcos do Brasil e do mundo. Este ano, Ana Botafogo completa 40 anos de Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ana Botafogo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado, Ana. Eu vou começar pelo seu amor à dança. Quem despertou em você? Bom, na realidade, primeiramente, fui levada pela minha mãe, que gostava muito de dança, de balé, tinha aprendido balé enquanto adolescente, mas não foi adiante, né? A vida levou para outros lados. E então eu fui primeiro levada a conhecer a dança num conservatório de música, onde eu já fazia uma iniciação musical, meu irmão e eu. E lá começaram as primeiras aulas de balé com uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que chamava Luciana Bogdanis, e eu comecei, então, essas aulas lá. E ali eu já me encantei, mas demorou algum tempo até eu saber que aquele era o caminho que eu queria seguir. Com 11 anos eu fui para a academia de uma outra, primeira bailarina do Teatro Municipal, que chamava Leda Yuki, e ali eu fiz toda a minha formação até ter a oportunidade de estudar um pouco na Europa, e foi ali que realmente minha vida mudou. Meu primeiro contrato profissional. E aí eu virei bailarina. Não, e você falou em Europa, quando eu falo em Marseille, Roland Petit, Rosella Hightower e Cannes, que lembranças afetivas vêm à sua memória? Ai, muitas lembranças maravilhosas. Primeiro, Marseille, enfim, a minha vida mudou. Ali definiu-se finalmente que eu seria uma bailarina profissional. Passei a audição em Paris, mas a companhia era sediada em Marseille, e aí fui para Marseille, onde eu comecei toda a minha vida artística. Mas tenho muitas memórias emocionais dos amigos que eu ali fiz. Era uma companhia internacional, com muitos estrangeiros, e eu fiz, então, toda uma ligação com esses bailarinos, que era uma companhia que viajava muito, e tive alguns pequenos contatos com as pessoas de Marseille mesmo, como um casal que trabalhava na embaixada brasileira e que me recebeu como se fosse quase a minha família lá, porque eu era muito jovem e fui apresentada pelo meu tio, diplomata. Então, eu volta e meia, quando sentia muitas saudades do Brasil, eu ia na casa desse casal, tomava um lanchinho, falava português, porque senão eu estava só no meio ou de franceses ou de estrangeiros que faziam parte dessa companhia. E depois, Cannes foi um momento muito especial, foi um momento de muito estudo. Eu estudava só dança, em várias modalidades. Eu fazia aulas de balé, de jazz, de moderno, de técnica Martha Graham. Eu tive um preparo técnico. E lá eu tinha não só a rigidez de todos os professores com quem eu tinha aula, mas eu tinha muito carinho da Rosella Hightower, que dava algumas aulas, mas que era uma espécie de uma mãe de todos esses alunos. Era um centro só de dança, que quem ia para lá era para vivenciar 24 horas de dança. Quem era muito jovem ia para o colégio de manhã, e que já não era mais o meu caso, que eu já tinha terminado o colégio, já estava inclusive na faculdade. Eu então fazia aulas de dança o dia inteiro. Foi uma grande preparação. A minha vida, apesar de ter aquela croisette, ter aquela praia maravilhosa ali, a minha vida era sair de onde eu morava até o centro de dança, do centro de dança, para descansar, de tão cansada eu ficava desse aprendizado todo. Então, a memória afetiva é muito grande.
fiz amigos ali naquele momento, e dali, muitos foram para várias companhias no mundo. E depois, ao longo do tempo, eu meio que perdi o contato. Ainda não era uma época que a gente tinha o WhatsApp, enfim, todas essas redes sociais. Então, pouco a pouco, eu fui perdendo um pouco esse contato, mas que com as redes sociais, às vezes, eu resgato alguns desses meus amigos lá de trás. Ô, Ana, aí nós vamos para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1981, quando você passa na audição e você se torna a primeira bailarina do teatro. Mas o que significa ser a primeira bailarina? Isso é muito bom, muito boa pergunta para explicar, porque às vezes as pessoas não entendem e acham às vezes que é só uma primeira bailarina ou que era a primeira bailarina que existiu. Então, vou explicar. Primeira bailarina é um posto. No corpo de baile, né, na companhia de balé, havia um escalonamento. Corpo de baile, corifeu, que é uma demissolista, depois tinha primeiras e segundas solistas e tinha a primeira bailarina. Isso era um escalonamento dentro do próprio corpo de baile. E nesse momento, quando eu fiz a audição, eu já entrei, já fui classificada como primeira bailarina. Claro que eu era uma jovem primeira bailarina, me encontrei com ídolos meus, que eram primeiras bailarinas que já estavam no Teatro Municipal, como Nora Esteves, como Alice Colino, como Cristina Martinelli, que eram grandes nomes naquele momento. E então, assim, eu fiz um teste e entrei para uma companhia para fazer os primeiros papéis, os papéis de destaque. Então, essa é a realidade. Então, não existe só uma primeira bailarina, nós éramos várias, em um determinado momento, nós éramos 6 primeiras bailarinas mulheres, e, se não me engano, 4 primeiros bailarinos homens. Então, é um status, é um patamar que se chega. Isso queria dizer que eu estava apta a fazer todos os primeiros papéis, os papéis de protagonista, e desde de 1981 eu vim fazendo esses diferentes papéis, o que também não impedia que algumas bailarinas solistas também fizessem os primeiros papéis. Em alguns momentos, eu também revezei, além de revezar os papéis com primeiras bailarinas, eu revezava com jovens bailarinas que estavam ascendendo a esse posto de primeira bailarina. Ô, Ana, eu posso dizer que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a grande referência em balé clássico no Brasil? Pode, claro que pode. O Teatro Municipal é assim, sempre foi, veio trabalhando ao longo da sua história toda como a grande referência do balé clássico no Brasil. Algumas outras companhias de balé clássico que já existiram no Brasil foram mudando um pouco a sua característica de balés clássicos, acabaram virando companhias só contemporâneas, mas o Teatro Municipal continuou fiel à sua característica, ao seu objetivo de manter os grandes clássicos e fazer com que as novas gerações pudessem assistir a esses clássicos. É muito importante, a gente precisa ter trabalhos novos, precisamos ter trabalhos contemporâneos, precisamos ter trabalhos neoclássicos, mas é muito importante que se preserve aqueles balés que a gente chama balés de repertório, que eram balés do século XIX, do início do século XX, que tanto sucesso fizeram e que continuam fazendo hoje em dia. Então, nós somos os guardiões, se eu posso dizer, dos grandes balés de repertório. E hoje em dia tem uma jovem companhia em São Paulo, que eu acho que tem 15 anos, ou talvez agora até indo, acho que tem 15 para 20 anos, que é a São Paulo Companhia de Dança, que também está agora fazendo os clássicos, os grandes clássicos. Ainda é uma jovem companhia, comparada com a nossa companhia, que já tem mais de 80 anos, mas é muito bom que a gente possa ter esse campo de trabalho, porque hoje em dia muitos bailarinos se formam no Brasil e a gente está perdendo os nossos melhores bailarinos para as companhias internacionais por falta de campo de trabalho aqui dentro.
Ô, Ana, você falou que agora que perde-se bailarinos para o exterior. Mas é possível viver da dança no nosso país? É possível. Não é uma tarefa tão simples assim, mas é possível viver de dança. O Teatro Municipal é uma companhia estável, né, como algumas poucas outras a gente tem no Brasil. É uma companhia do Estado, apesar de ser Teatro Municipal, é uma companhia do Estado do Rio de Janeiro. E a gente consegue viver de dança e há muitos bailarinos que estão em companhias privadas, como é o caso da Débora Coker, do Grupo Corpo, da Cisne Negro Companhia de Dança, que não são companhias ligadas ao governo, mas são companhias que fizeram trajetórias maravilhosas, o Balé Estágio, fizeram trajetórias lindas, não só no Brasil, mas também trajetórias internacionais. Então, existe um campo de trabalho para o bailarino. Algumas vezes a vida é dura, porque o que a gente sempre quer é que essas companhias possam contratar os bailarinos pelo ano inteiro de trabalho. E, às vezes, devido a patrocínios, é necessário só ter contratos temporários, contratos por produção, né, por cada balé produzido, que isso não é muito bom, mas às vezes é o que temos. Mas é possível viver, sim, de dança. Eu sou um exemplo, mas claro que às vezes eu gosto de dizer que eu dancei muito nesse Brasil. Além de dançar com o Teatro Municipal, eu tive grandes convites maravilhosos para viajar por esse Brasil afora. Talvez por isso eu seja tão conhecida, porque eu fui não só nas capitais, mas em muitas cidades. Então, acabei sendo reconhecida pelo meu trabalho e, claro, fui vivendo de dança. E até hoje vivo de dança de diferentes maneiras, porque a gente pode viver de dança porque é bailarino e dança, mas você pode ser professor, coreógrafo, figurinista de balé, cenógrafo, enfim, depois as profissões que saem da dança, né, do balé, desse aprendizado, são inúmeras. Você falou que ficou bastante conhecida e você é responsável pela popularização do balé no nosso país. Mas o balé é popular? Olha, o balé já é mais popular do que era quando eu comecei a dançar. Isso eu acho que foi um dos motes da minha carreira, sempre tentar popularizar o balé. Eu fiz pessoalmente, dançando aqui em palcos montados nas praças, nos palcos, nas praias do Rio de Janeiro, em muitos espetáculos populares, né, diretamente para o povo, e que eu tinha oportunidade de dançar, mostrar o meu balé, para que depois as pessoas pudessem querer ir ao Teatro Municipal. E o próprio Teatro Municipal fez muitas campanhas e muitos espetáculos populares com o intuito de trazer esse público para dentro do teatro, muitas vezes espetáculos a R$1, para que esse público pudesse vir para dentro do Teatro Municipal e pudesse conhecer o que era o balé, o que era a orquestra, o que era o coro da nossa instituição, para que depois eles pudessem... Era praticamente uma formação de plateia, para que um dia eles pudessem gostar e querer voltar para ver nossos espetáculos. Estamos em um período difícil por conta da pandemia e tudo foi prejudicado, a arte foi muito prejudicada. Como você imagina o futuro da dança no pós-pandemia? A dança está sofrendo, acho que uma geração, e não vou falar de Brasil, uma geração no mundo da dança, certamente vai se perder. Aqueles que estão prestes a entrarem em companhias, não sei se as companhias estão contratando jovens bailarinos, uma vez que eles também estão ainda com muitas incertezas nas suas programações. Então, certamente, eles vão continuar com o grupo que eles já têm. Então, muitos bailarinos que estão prestes a entrar em companhias, muitos devem ter perdido essa oportunidade e muitos devem ter que ir trabalhar em outras coisas, porque também isso é sobrevivência, né? Não quer dizer que eles vão deixar de fazer exercício, certamente estão fazendo exercício, mas como trabalho e como reconhecimento, como satisfação, né? Ter o seu trabalho reconhecido, talvez muitos desses jovens vão ter que deixar ou
esse sonho para depois, esse desejo para depois, ou talvez nunca mais eles possam fazer esse sonho realizado. Mas isso só daqui a 1 ou 2 anos a gente vai saber a real situação. Mas eu vejo, e aqueles também que estavam em final de carreira, muitos também já vão abandonar suas carreiras porque não tem perspectiva de trabalho. O artista se desenvolve, o artista progride quando ele está no palco. E quando ele tem esse contato com o público, ainda tem isso. A gente ainda está fazendo também muito espetáculo, até mesmo os que fazem no palco, muitas vezes sem público. É um outro momento, é uma outra técnica, é um outro sentimento. Fazer um espetáculo inteiro com uma plateia vazia. Não é uma tarefa fácil para o artista. Ô, Ana, quem se sobressai neste trio? Talento, empenho ou dedicação? Ou não podemos dissociá-los? Na realidade, a gente não pode dissociá-los, mas o que mais conta nesse trio, eu vou dizer que é 1/4, é trabalho diário, é colocar aí o trabalho diário, seria um empenho, né? Mas o trabalho diário, eu acho que é fundamental. Eu diria que para um artista ser bem sucedido, eu acho que talento 5%, mais trabalho 95%, porque sem trabalho o talento fica perdido. Sem trabalho, eu conheço muitos casos de bailarinas e bailarinos talentosos, que tinham condições físicas maravilhosas, que tinham técnica muito boa, mas que achavam que tudo estava tão fácil, não se empenhavam muito. Tiveram carreiras curtíssimas. Nós conhecemos aqui no Brasil, fora do Brasil, o segredo do sucesso é trabalho. Trabalho, aula diária, empenho, como você falou, o empenho e a dedicação é a perseverança, é tentar, por isso que eu digo, é trabalho para tentar superar-se diariamente. A gente trabalha com o corpo e esse corpo tem que ser treinado. Sem esse treinamento, não funciona. Então... Não, desculpa, é porque... Não, pode falar. É porque eu já estou divagando aqui sobre esse momento. É porque a sua carreira foi muito longeva. Para uma bailarina, para uma pessoa que dança, você, só de teatro municipal, são 40 anos. Então, você, além de ter esse trio somado à sua carreira, eu posso colocar a disciplina, porque se você não fosse disciplinada, você não teria ido tão longe. A disciplina é fundamental, Guilherme. E eu acho que talvez por isso eu tenha tido essa carreira longa, porque a disciplina me fez que depois dos 40 anos eu estivesse em forma. Claro que a vida nos leva para uma série de situações. Eu não tive filhos, então quando eu achava que eu teria filhos, que era já por volta, perto dos 40 anos, eu seria uma mãe mais tarde, porque eu casei mais tarde, a segunda vez que eu casei. Então, não tive filhos, então me levou a continuar um pouco mais a minha carreira. Eu nunca imaginei que fosse tanto. Mas aí, como eu também, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão séria, e aí continuei nesse treinamento árduo, diário, foi esse treinamento que me possibilitou dançar até tanto tempo, porque minha musculatura estava forte, e claro que eu também, chegou um determinado momento, comecei a ter balés criados especialmente para mim, balés que eu achava que eu poderia trazer um diferencial, e claro que aqueles balés lá, das muito jovenzinhas, eu fui deixando de dançar para até mesmo abrir oportunidade para jovens bailarinas. Ô, Ana, e como foi lidar com a passagem do tempo e se preparar para sair de cena dos grandes espetáculos? Como que você trabalhou isso nos últimos anos? Olha, foi de uma maneira natural. Primeiro que a carreira já era muito longa, né? Então, quando eu cheguei aos 50 anos, já achei que era uma carreira muito longa, mas fui aproveitando esses momentos, como eu te falei. Aí fui tendo balés criados para mim, eu dancei muito
em grupos menores, né? Eu viajava, como eu não tinha condições de viajar com o Teatro Municipal com 60, 80 elementos, eu viajava com um grupo de 6 músicos, eu e 2 bailarinos. E viajei muito por esse Brasil com um dos meus espetáculos. Eu tive alguns espetáculos criados para mim, como Ana Botafogo em Concert, concertos coreográficos, 3 Momentos do Amor, e o último foi Suíte Floral. Então, eram espetáculos que eu podia viajar com espetáculos prontos, coreografias criadas para mim. Isso, claro, me dava um prazer enorme de dançar. E no Teatro Municipal, eu fui até o final. Eu fiz a minha despedida com Balé Onegin em 2012, há quase 10 anos atrás, né? Há 9 anos atrás. E esse foi um grande espetáculo. Eu ainda dancei em balé em 3 atos. O diretor me perguntou se eu gostaria de fazer, e eu disse que eu faria como minha despedida. E o Balé Onegin é um balé em 3 atos, onde permite à bailarina muita interpretação. Eu achei que era o balé ideal para eu fazer a minha despedida, que eu ainda podia ter essa técnica toda e esse fôlego. E eu acho que tudo isso foi uma preparação ao longo do tempo, e eu não saí triste, saí com sensação de um dever cumprido, de ter tido momentos lindos, maravilhosos para mim. E sim, o que faria depois? Claro que depois desse último, eu ainda dancei pequenos padedês, eu não terminei de dançar ali em 2012, não. Eu fui dançando até, eu acho que até uns 2 ou 3 anos atrás, eu ainda dançava alguns balés clássicos, mas tudo criado para mim. Então, foi uma passagem natural. Fiz muitos espetáculos com Carlinhos de Jesus também, que me deram um prazer enorme, que era uma maneira de popularizar a dança clássica. Eu dançava alguma coisa popular com ele, mas também dançava na ponta, e que era bailarina na ponta, né, que as pessoas gostam de ver. O espetáculo Isso é Brasil, que vocês fizeram, e ali deu para ver que o erudito e o popular combinam, e foi um sucesso. Podem se encontrar, exatamente, o erudito e o popular se encontrando. Foram momentos muito felizes. O ano passado a gente ainda ia ter um encontro desse, mas a pandemia já não deixou. Então, agora faz com que tem mais de um ano e meio, que eu realmente não danço mais. Mas eu tenho tido outras oportunidades, muitas vezes entrando em cena. O ano passado eu entrei em cena para apresentar o Balé Quebra-Nozes em São Paulo, com a Companhia de Dança Cisne Negro, e era um balé que eu dancei muito, que eu conhecia muito, então eles me trouxeram como um símbolo da fada açucarada, mas para apresentar esses jovens bailarinos da Companhia Cisne Negro. E, claro, estar no palco sempre é bom. Hoje eu já não danço mais nos palcos, mas eu posso trazer alguma contribuição para a dança também, de alguma maneira. Em 2006 para 2007, você vai para a telenovela das 21 horas, com a Elisa, de Páginas da Vida, autoria do Manuel Carlos. O balé é uma interpretação sem palavras. Então, de repente, né, o balé você interpreta através da sua dança, através da sua poesia, do seu magnetismo, através do bailar, para atrair a atenção do público. Aí, de 2006 para 2007, você vai para a novela das 21 horas, lá na TV Globo, que é um outro ritmo, é uma outra indústria, e é um ritmo muito mais acelerado, porque televisão é para ontem. Como foi essa experiência para você? Uma experiência maravilhosa, ainda num momento que eu dançava muito, e claro que nesse momento da novela eu diminuí os meus espetáculos, mas eles me permitiam que eu fizesse espetáculos nos fins de semana. Então, eu diminuí muito a minha agenda de espetáculos, mas era em uma boa causa, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu falava de dança, de balé, todos os dias, né? Na telinha, estava todos os dias, durante 10 meses, a gente falou de dança. Na realidade, a novela falava de dança, de música, de teatro, de centro cultural. Não, perdão, só para complementar, uma novela de 209 capítulos.
8 meses Ai, e já nem me meio. lembra. Tá vendo? Eu já nem me lembrava o número todo dos capítulos, isso mesmo. E era Páginas da Vida, e eu era uma professora de dança. Então, assim, me deu um prazer enorme, primeiro porque eu falava de um universo que eu conhecia, agora, claro que foi uma estreia ali muito nova, porque eu era dentro do meu núcleo familiar, que só tinha atores importantíssimos. A minha personagem era filha dos personagens da Glória Menezes e Tarcísio Meira, e eu era a única que não era atriz de nascimento, vamos assim dizer, né, de profissão. Eu era uma bailarina intérprete, né? E o Manuel Carlos foi extremamente carinhoso e me deu um presente maravilhoso, que foi falar, né, começar a interpretar com a fala. Eu observei muito, eu assisti muitas cenas e treinava, mas eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu acho que foi levar arte também para dentro da casa das pessoas, sobretudo naqueles lugares mais longínquos, que às vezes a gente não consegue chegar, mas que a televisão chega e que a novela chega. Então, foi um presente muito grande do Manuel Carlos, e eu só tenho até hoje a agradecer. Ô, Ana, eu vi uma entrevista sua com a Marília Gabriela, lá em 2012, em que você disse a Gabi que quando parasse de dançar, você ia esquiar. Você conseguiu realizar esse sonho? Você acredita? Olha, eu falei disso, tenho acho que umas 2 semanas atrás, falei disso com a minha mãe. Porque eu sempre disse isso, o meu sonho é poder... O dia que eu parar de dançar, que eu não tenho mais obrigação de se me machucar, não tem importância, é porque eu demorei muito, eu parei de dançar os grandes clássicos, mas não parei de dançar balé ou outras danças, né? Eu tinha sempre muito espetáculo. Até hoje eu não esquiei, é uma grande falha isso num dos meus sonhos, mas eu vou providenciar. Agora preciso que melhore essa pandemia, quem sabe daqui a uns 2 ou 3 anos eu não consiga esquiar, mas não esquiei, não cumpri esse meu desejo. Ô, Ana, para a gente encerrar a nossa entrevista, que ensinamentos você leva no Papo de Bailarina? Olha, tem me dado o maior prazer. Bom, você sabe, né, melhor do que ninguém nesse momento de pandemia, como fizemos lives e teve muito... Claro que a nossa vida ficou online e, aos pouquinhos, eu estive com muitas escolas. Eu tinha a minha palestra que eu fazia presencialmente. Em alguns momentos, acabei fazendo essa minha palestra, que era Vida de Bailarina, mas eu senti uma necessidade de falar mais diretamente a cada escola, a cada aluno. Por quê? Cada escola tem, nesse momento de pandemia, tem uma realidade. Tem aquelas que estão sem os alunos, ou que querem que os alunos voltem, ou que os alunos estão desmotivados. Então, o Papo de Bailarina é o seguinte, além de eu contar Papo de Bailarina, como se fosse um tricôzinho, vamos conversar, falo sobre a sapatilha, sobre o cabelo, sobre a disciplina, que é muito importante, sobre as aulas diárias, tudo isso eu falo no Papo de Bailarina, mas falo também muito direcionada ao que cada escola quer. Eu tenho sempre uma conversa antes com a diretora, com a direção da escola, para ter esse papo olho no olho. Eu acho que é importante. E dou oportunidade desses bailarinos me perguntarem, que é um pouco diferente quando eu fazia aquelas lives que fica tudo muito perdido, ou só falando do mesmo assunto, que era quando eu comecei, como foi minha carreira, e aí a gente diversifica e eu vou mais diretamente onde cada escola ou cada aluno quer saber. Então, tem sido uma alegria para mim fazer esse Papo de Bailarina, que é um papo mais direto. Eu digo que é olho no olho, apesar da gente estar na telinha. Que isso também é ruim para o balé, porque a gente precisa de espaço, precisa presencial, mas nos trouxe, eu acho que isso para o resto da vida, essa proximidade. Eu hoje falo com pessoas do Brasil todo. Antes, eu ia nos lugares e falava com pessoas daquele lugar, daquela sala de palestra. Hoje eu posso falar com pessoas do Chuí, do Oiapoque ao Chuí. Então, e assim, falando olho no olho, e falando diretamente o que cada escola quer. Então, isso está me dando maior prazer. Eu
me fico feliz de falar sobre dança, sobre balé, ou até mesmo sobre a minha carreira, mas fico feliz de poder ajudar os jovens bailarinos e as escolas que às vezes precisam de um estímulo de uma bailarina profissional para que os seus alunos não desistam. Então, Ana, por favor, aproveita e deixa o contato para que as pessoas interessadas em conversar com você te procurem. Por favor, o espaço é seu. Que bom, muito obrigada. Bom, o contato é contato@anabotafogo.com.br. Se quiserem entrar em contato para que a gente possa marcar o papo de bailarina ou, enfim, o que surgir nessa vida, tudo ligado à dança, que a minha vida e a minha alma é de bailarina e a minha alma continua dançando por aqui, mas querendo sempre estimular os jovens bailarinos a essa arte da dança. E Deus queira que vocês possam ser muito felizes, como eu continuo sendo muito feliz com a dança na minha vida. Ana Botafogo, eu quero muito agradecê-la pela sua gentileza, pela sua generosidade, por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, por essa oportunidade. Desejo toda sorte, todo sucesso no mundo. Agora vou passar a te seguir, e isso é muito bom. Foi bom te conhecer agora. E um beijo muito carinhoso para essa terrinha que eu adoro, que é Juiz de Fora. Qualquer dia eu vou aí tomar cafezinho com pão de queijo com você. Ai, que maravilha! Será muito, muito bem-vinda, Ana. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para a Márcia, que é assessora da Ana Botafogo, uma pessoa maravilhosa, educadíssima, que foi extremamente elegante comigo. Muito obrigado, Márcia. Um beijo para você. Que bom, muito obrigada. Vou transmitir para ela. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Ana Botafogo disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!